Uma roda gira em uma pista plana inclinada sob efeito da gravidade. Calcule qual é a aceleração desse sistema. Aqui, o exercício já forneceu as forças que são exercidas sobre a roda, né? Quais são as forças? Vai ter a força de atrito, que a superfície exerce na roda. Existe a força normal, que a superfície exerce na roda. E existe a força peso da roda. Então, essas são as forças que atuam sobre esse sistema. Veja o seguinte, essa força normal, a linha de ação da força passa pelo eixo de rotação, que é o centro da roda. A força peso passa pelo centro de rotação. Então, a força normal e a força peso não realizam torque. Quem vai realizar torque aqui é a força de atrito. Veja que a linha de ação dela é perpendicular ao eixo de rotação. Então, é a única força nesse sistema aqui que vai fazer a roda girar. Então, quem faz a roda girar sem deslizar é justamente essa força de atrito. Para resolver esse exercício, a gente tem que usar a segunda lei de Newton, de translação e rotação. Então, vou botar aqui, somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Aí, quais são as forças, né? Ao longo do eixo X? Perdão, vou botar aqui, esqueci de desenhar um referencial. Só um minutinho que eu vou desenhar aqui. Então, meu referencial é esse daqui, mais x. Então, o centro de massa da roda, ela gira o centro de massa translada, né? Então, isso aqui é vezes o centro de massa. O centro de massa está transladando. Nessa direção aqui, eu tenho somente duas forças, que vai ser a componente da força peso, que vai ser mg seno θ, vou escrever assim, que vai ser px, menos a força de atrito, vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Então, o que é o px aqui? É o mg seno θ, menos a força de atrito, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Eu quero saber justamente quanto vale essa aceleração aqui. Só que eu tenho uma incógnita que é a força de atrito, então eu preciso de uma segunda equação. A segunda equação é a expressão do torque. O somatório dos torques é igual a inércia rotacional em torno de centro de massa vezes a aceleração angular. A única força que realiza torque aqui é a força de atrito. Então, eu posso escrever aqui R vezes N mais R vezes P, R vezes a força de atrito, é igual a I do centro de massa vezes alfa. É só para vocês lembrarem que isso daqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero. Não tem braço de alavanca para essas forças, porque passam pelo eixo de rotação. Então, daqui eu posso tirar a força de atrito. A força de atrito vai ser I do centro de massa vezes alfa dividido por R. Agora, o que eu sei? Aqui eu tenho aceleração angular, mas eu quero a aceleração do centro de massa. Eu sei que a aceleração do centro de massa é igual a alfa vezes R. Então, a força de atrito aqui vai ser I do centro de massa sobre R. Alfa vai ser A do centro de massa dividido por R. Então, a força de atrito vai ser I do centro de massa sobre R ao quadrado vezes a aceleração do centro de massa. Então, eu vou pegar essa equação e vou substituir nesta equação aqui. Lembrando que isso daqui chama-se condição de rolamento, tá? Condição de rolamento. Então, ficarei lá com mg seno θ menos I do centro de massa vezes R ao quadrado vezes a aceleração do centro de massa, m vezes a aceleração do centro de massa. Então, vai ficar mg seno θ igual a aceleração do centro de massa, que multiplica a inércia rotacional, R ao quadrado, mais m. Ou a aceleração do centro de massa é mg seno θ sobre m mais I do centro de massa sobre R ao quadrado. Então, está aí a expressão. Aí vão perguntar para vocês, no laboratório, por exemplo, a aceleração depende da massa? Será que a aceleração depende da massa? Nesse caso, não. Então, vou fazer aqui, vou fazer uma suposição. Então, suponha que a roda é um disco. Então, se essa roda é um disco,
I do centro de massa é mr ao quadrado. Então, a aceleração do centro de massa vai ficar mg seno θ sobre m mais mr ao quadrado sobre r ao quadrado. Então, a aceleração do centro de massa, mg seno θ sobre 2m. Então, a aceleração do centro de massa vai ficar meio de g seno θ. Então, veja que a aceleração não depende da massa. Ok? Um disco não, aqui no caso é um anel, tá? Aqui, perdão, aqui é um anel. Eu falei disco, mas né, é um anel. Tá? Se fosse um disco, a inércia em torno do centro de massa é meio mr ao quadrado. Ah, se fosse uma esfera maciça, aí o centro de massa é 2/5 de mr ao quadrado. Então, cada objeto que rola vai ter sua inércia rotacional. Então, aí, se fosse uma partícula, né? Se fosse uma partícula, A seno de massa é igual a G seno θ. Então, quando a gente estudava o movimento de blocos descendo o plano inclinado, né? Quando a gente tinha lá o plano inclinado com um bloquinho, tá certo? Isso daqui é análogo a uma partícula descendo um plano inclinado. Porque a gente estava analisando o quê? O centro de massa. O centro de massa de um objeto, que é tratado como uma partícula, ele vai ter essa aceleração aqui, g seno θ. Agora, quando há objetos que rolam, a aceleração vai depender do fator de forma, depende do fator de forma do objeto. O que é o fator de forma? É esse número aqui, que vai multiplicar a inércia, o mr ao quadrado. Então, o fator de forma para uma partícula, C é igual a 0. Para o anel, C é igual a 1. Para o disco, é igual a meio. Para a esfera, C é igual a 2/5. Uma esfera maciça. Uma esfera oca, C é igual a 2/3. Tá? Então, isso chama-se fator de forma. Então, geralmente, a inércia rotacional vai ser o fator de forma mr ao quadrado.